Senhor, obrigado. Obrigado pela tua graça e pelas tuas muitas misericórdias, que têm sido a razão de não sermos consumidos. Estamos aqui não porque somos bons, mas é as tuas muitas misericórdias que têm permitido que nós dormimos e acordamos. Pai, nessa manhã, Senhor, fala por nós, fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Senhor Jesus, Pai, transforma o nosso ser de dentro para fora. Livra-nos, Deus, de toda distração. Pai, que estejamos conectados verdadeiramente com o Senhor. Pai, nesta manhã, Jesus é o Senhor. Aleluia! Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Enquanto desfrutava do louvor, o Senhor falou para mim, né? Quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Aleluia! Jesus é o Senhor. Quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Aleluia! Jesus é o Senhor. E Oséias fala que o povo se perde por falta de conhecimento e conhecimento da verdade. Então é necessário nós conhecermos a verdade para que não nos percamos no meio do caminho. Aleluia! Jesus é o Senhor. Então, durante esses últimos domingos, nós temos desfrutado daquilo que é a igreja. Amém? Aleluia! Jesus é Deus! Estudiosos afirmam que a Bíblia é considerada como uma carta endereçada, né, à sua noiva, ou seja, Cristo escreveu a carta para a sua noiva. Aleluia! Jesus é o Senhor. Com isso eu quero aqui afirmar que, sendo uma carta, obviamente, noiva, amada, a tendência é querer ler, saber o que é a vontade do noivo. Amém? Então, de certa maneira, é querer encorajar a igreja a não negligenciarmos daquilo que é a palavra do Senhor. Homens foram usados para escrever esse conjunto de livros e nós não temos que ignorar, amém? Nós precisamos valorizar aquilo que é a palavra do Senhor. Amém? Aleluia! Se não queremos nos perder, nós precisamos conhecer, amém? E conhecer a verdade. A Bíblia é a verdade. Aleluia! Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Com isso eu gostaria de convidar a igreja a abrirmos Mateus no seu capítulo 15. Amém? Ainda sobre a questão da igreja. Amém? Mateus capítulo 15. Aleluia. No seu versículo 19. Mateus capítulo 15, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfémias. Novamente, amém? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfémias. De certa maneira, o Senhor está a dizer que do coração não tem coisas boas. Amém? Por que eu falo, por que eu começo com esse versículo? Quando nós, às vezes, ouvimos as pessoas falarem sobre a igreja, as pessoas têm a tendência de relacionar a igreja com o coração, dizendo que a igreja é o meu coração. Mas, se nós lermos aqui, do coração procedem coisas negativas. Então, obviamente, o coração não é a igreja. Aleluia! Jesus é o Senhor. Pessoas também confundem a igreja com o hospital. Por que eu digo isso? Porque até o cristão, às vezes, só vem para a igreja quando está doente. Se tiver bom, está em casa. Mas quando tiver mal, está se sentir mal, né? O médico diz que, se calhar não tem solução. Então, o que eu vou fazer? Vou para a igreja. Mas a igreja não é um
hospital. Aleluia! Jesus é o Senhor. Outros também dizem que a igreja é uma empresa. Porque hoje em dia, para fazer dinheiro, basta só colocar uma placa, dizer igreja do fulano, e pregar o evangelho da prosperidade, que pronto, você faz muito dinheiro. Mas a igreja não é isso. Aleluia! Jesus é o Senhor. Então, com isso, eu quero dizer que hoje vamos, de certa maneira, aprofundar mais um pouco, porque na semana passada nós já falamos sobre o que é a igreja, né? O Senhor muito nos falou que a igreja era um mistério, era o segredo do Senhor Jesus. Consequentemente, Cristo era o segredo de Deus. Aleluia! Jesus é o Senhor. Então, a igreja não é uma empresa, a igreja não é um hospital, a igreja não é o nosso coração. Então, surge uma pergunta, afinal, o que é a igreja? Aleluia! Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios. Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 12, no seu versículo 27. Aleluia! Glória a Deus! Então diz assim a palavra do Senhor. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aleluia! Aleluia! Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Nós somos o corpo de Cristo, amém? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é o coração do irmão A nem do irmão B. A igreja somos nós. Aleluia! Porque até se nós analisarmos, Jesus Cristo não morreu numa cruz por causa das paredes, amém? Ou por causa do nosso coração, por causa de uma empresa. O Senhor morreu por causa de nós. Então a igreja somos nós. Aleluia! 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra. Para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Esse versículo nos mostra que a igreja é a casa de Deus. Aleluia! Se você quiser procurar alguém, obviamente, você não vai procurar na rua. Você vai procurar onde? Na casa dele. Aleluia! Então, a igreja de Deus somos nós. Nós somos a casa do Senhor. Se alguém quer procurar o Senhor, não vai no mar, não vai num comício político, mas vai aonde? Vai para a igreja. Por quê? Porque a igreja é a casa de Deus. Ainda diz a palavra que nós somos templo do Espírito Santo. Então é aqui que reina o Senhor, amém? É aqui que habita o Senhor. Nós somos a casa de Deus. Aleluia! Jesus é o Senhor. Então, se você quer buscar o Senhor, você está no lugar certo. Amém? Estás no lugar certo. É aqui onde o Senhor mora. Amém? Amém? Aleluia! Jesus é o Senhor. E se nós ainda vermos naquilo que é Mateus 28, o Senhor vai dizendo para os seus discípulos que que estou convosco. Amém? O Senhor está conosco. O Senhor vive em nós. Amém? Ele está conosco até a consumação do século. Então, se você dizer que Deus não está na igreja, você está errado, porque Ele disse que está conosco. Aleluia! Todos aqueles que receberam o Senhor como Salvador de sua vida, amém? Têm o Senhor, amém? O Senhor deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ao contrário da empresa, que você precisa primeiramente dar o currículo, passar por uma prova, não é? E depois o senhor lá dos recursos humanos, se ir com a tua cara, se calhar vai te recrutar. Na igreja não é assim. Amém? Basta simplesmente você crer. Amém? Crer e receber o Senhor como Salvador da tua vida. É só essa condição que nós temos. Amém?
Aleluia! Jesus é o Senhor. E surge uma pergunta, né? De quem afinal é a igreja? Será que é minha? Será que é do irmão Paulo? Amém? A palavra também responde a essa questão, amém? Vamos só abrir Mateus 16. Mateus 16, no seu versículo 18. Aleluia. Glória a Deus. Que é até um versículo que nós muito desfrutamos no domingo passado. Mateus capítulo 16, no seu versículo 18. Aleluia. Diz assim a palavra: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia! Quem está falando aí? É o Senhor. Amém? Então o Senhor está a declarar que a igreja não é do pastor fulano, do pastor A. Amém? A igreja é dele. Amém? Aleluia! E como se não bastasse, o Senhor vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia! Jesus é o Senhor. E surge uma questão, por que o Senhor está a falar disso? O que afinal o inferno? Será que tem portas? Mas Apocalipse, no seu capítulo 20, vai dizendo que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Amém? E se nós lermos em Lucas 11, não é? Se a memória não me falha, que vai falando sobre a parábola do rico, né? Que depois, ou seja, o rico vestia-se de púrpura e tudo mais, enquanto o pobre, pedia migalhas, né, para poder comer das migalhas daquilo que era do rico. Depois houve um momento que eles morreram e esse pobre foi para o seio de Abraão e esse rico vai para o inferno, amém? Tipificando aqui que o inferno é um lugar, amém? Então, é um lugar que também acaba sendo um ser. Aleluia! Porque diz a palavra em Apocalipse que ele vai ser lançado no lago de fogo. Amém? Aleluia! Apocalipse 1:18, vamos só abrir. Amém? Para elucidar aqui. Amém? Apocalipse 1:18. Quem já achou, diga amém. Amém. Aleluia! 1:18 diz assim a palavra. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Você pode se perguntar, quem está falando aqui? O Senhor está falando, amém? É o Senhor falando aqui, né? Ele vai, de certa maneira, apresentando-se a João, dizendo que eu sou aquele que vive, né? Tive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E como se não bastasse, ele tem a chave, amém? Amém. As chaves da morte e do inferno. Então o inferno tem uma porta que tem chave. E essa chave está nas mãos do Senhor. Amém. Por isso que ele disse em Mateus 16 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque até se nós irmos pela definição, a igreja é o corpo de Cristo. Então se Cristo tem aquilo que são as chaves, então o inferno não tem poder sobre a igreja. Aleluia! Amém. Aleluia! Eu acho que isso deveria te alegrar, amém? Amém. Aleluia! Amém. Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Então, de outra maneira também, né? Pode-se dizer, alguns estudiosos, quando
falam sobre esse versículo, Mateus 16, 18, eles dizem que o avanço da igreja, né, ou seja, aquilo que é a propagação do evangelho e tudo mais, o inimigo não pode parar. Amém? O inimigo não pode parar. Aleluia! Aleluia! Jesus é o Senhor. O inimigo não pode parar a igreja. Porque até se nós lermos Efésios, vai dizendo que o Senhor deu autoridade à igreja. É muita coisa que Deus deu, amém? Aleluia! Jesus é o Senhor. Ainda em Mateus vai dizendo que Ele dá chaves, amém? Ele dá chaves, não é? Versículo 19 vai dizendo: dar-te-ei chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Então a igreja tem esse poder. Amém. Aleluia! Poder esse que nós ignoramos, mas está lá. Amém? Amém? Nós temos poder. Amém? Amém? E o poder não é para ser ignorado, é para ser usado. Amém. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Jesus é o Senhor. Então, sendo a igreja, não é o corpo de Cristo, a casa de Deus, há um proceder na igreja. Amém? Amém? Diz a palavra, não é? Que Deus não é Deus de desordem. Amém? Ele é Deus de paz. Aleluia! Jesus é o Senhor. A manifestação de Deus, muitas das vezes, não é como fogo, não é como relâmpago. Não. Às vezes é como aquela brisa, amém? Aquela paz, aleluia! Por isso que muitas vezes quando nós estamos assim para tomarmos uma decisão, o Senhor permite que nós não tenhamos a paz. Quando não temos paz, não avança, amém? Agora, se você tem paz, avança, aleluia! Deus é Deus de paz. Então, paz, de certa maneira, é confirmação para te dizer, olha, filho, continua. Amém? Amém? Jesus é o Senhor. Então, a casa de Deus tem ordem. Não é uma casa de desordem. Aleluia! Jesus é o Senhor. Então, vamos aqui abrir Efésios 5 para nós entendermos, de certa maneira, como é que podemos proceder, né? Como é que se procede na casa do Senhor. Se bem que a Bíblia toda, de certo modo, mostra aquilo que é o proceder dos filhos de Deus, amém? Porque nós não somos mais aquelas criaturas, amém? Nós somos nova criatura e como diz Romanos, nós precisamos andar em novidade de vida. As coisas passadas, né, ficaram para trás, amém? O Senhor nos fez novo, aleluia! Então, como novos, nós vamos praticar atos novos. Aquilo que nós fazíamos no passado, nós não temos de continuar a praticar. Aleluia! Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Versículo 8 do capítulo 5. Diz assim: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém? Amém? Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. Não sejais cúmplices. Aleluia! Cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Amém? Nós éramos trevas. Nós estávamos na escuridão. Porém, uma luz se acendeu. Amém? Amém. Então você, né? Imagina, você está num lugar escuro, né? E agora estás num lugar que tem a luz. Você consegue ver que lá tem uma árvore, que lá tem uma pessoa, não é? Eu te pergunto, será que você vai querer retroceder onde você estava? Não conseguia enxergar absolutamente nada? Não. Amém? Amém. Aleluia. Então também é aquilo que é o nosso proceder. O Senhor nos tirou do passado, né? Nos tirou daquela vidinha que nós tínhamos e Ele nos
nos aceitou como filhos, amém? Aleluia. Aleluia! Nós fomos adotados, aleluia! Porque no passado era só o povo de Israel, mas hoje, né, nós temos esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus, amém? Então o filho de Deus está na luz. Então se você está na luz e vê o teu calçado tá sujo, você vai limpar, amém? Então, o Senhor muitas das vezes nos mostra em que estado nós estamos. Quando Ele te mostra isso, não é para você voltar, é para você avançar. Amém? É para você avançar, porque Ele é luz. Amém? E nós somos a casa dele. Ninguém aceita viver numa casa suja. Não é isso? Ninguém aceita viver numa casa em que as paredes, uma cor, tipo, tem 7 cores numa parede. Não, amém? Ninguém aceita. As nossas casas são organizadas. É ou não é? Também acontece com a igreja. Aleluia! Nós somos a casa de Deus. Então precisa ter organização. Amém? Aleluia! Jesus é o Senhor. Então nós temos que ser esse exemplo. Amém? Uma vez sendo a casa de Deus, amém? Onde Deus habita, então precisa ter organização, precisa ter luz. Aleluia! Jesus é o Senhor. Não só a questão de sermos luz, né? Mas também tem a questão de, por vezes, sermos cúmplices. Às vezes não somos nós que cometemos, mas nós sabemos quem cometeu. E nós sabemos que o certo é lhe dizer, olha, está errado. Nós não fizemos isso. Ficamos no nosso canto, né? Você está a ser cúmplice. Amém? O irmão que cometeu e você que só está a olhar, você é cúmplice. Amém? Então o Senhor está a nos dizer, para nós não sermos cúmplices. Aleluia! Porque onde há luz, as trevas somem. Então se você é luz, quando alguém pratica obras das trevas, você precisa reprovar. Amém? Às vezes nós não temos esse comportamento, porque nos esquecemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nos esquecemos que o Senhor nos deu poder. Amém? Nos esquecemos que há um Deus que habita no nosso interior. E diz a palavra que o Espírito de Deus nos faz sábio. Amém? Há um Espírito no homem. Aleluia! E o faz sábio. Aleluia! Jesus é o Senhor. Continuando. Aleluia! Versículo 17. Diz assim. Mas antes vamos ler o versículo 16. Amém? Remindo o tempo, porque os dias são maus. 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E eu pergunto, como é que você vai compreender a vontade do Senhor se você nem consegue ler um versículo durante a semana? É claro que você não vai conseguir compreender, amém? Por isso que o Senhor fala para meditarmos, amém? Meditar é pensar, amém? Você ouviu, vai pensando, e o Senhor vai te revelando, amém? Quando nós meditamos, o Senhor nos revela aquilo que é a sua vontade, amém? Mas só se meditarmos, amém? Jesus é Deus. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aleluia! Jesus é Deus. Aleluia. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitando-vos uns no temor de Cristo. Amém? Na igreja, nós nos sujeitamos uns aos outros.
Eu não posso interferir no serviço do Paulson, amém? O serviço é do Paulson. Não estou a dizer que eu não posso chamar atenção, posso sim. Mas não é obrigar ele a fazer o que eu quero, amém? Nós temos que nos sujeitar. Aleluia! Jesus é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Jesus é Deus! E nos versículos 22 até o 33 vai dando uma orientação daquilo que é o lar cristão, né? Falando sobre o marido e a mulher. Amém? Jesus é o Senhor. Versículo 26 diz assim, né? 25 diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? O sacrifício do Senhor foi para que a igreja fosse desse jeito. Amém? Fosse gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Amém? Nós, quando vamos para casa, não vamos escolher uma pessoa feia. Amém? Se vamos escolher uma pessoa feia, depois vamos trabalhar, né, para que essa pessoa feia não, né, se transforme. Amém? Que também acontece com Jesus. Ele investiu o tempo dele, não é? Os 33 anos e meio aqui nessa terra, para poder, né, gerar essa igreja sem mácula. Então não despreze o sacrifício que o Senhor fez por nós. Amém. Aleluia. Aleluia. O Senhor é Deus de ordem, não é Deus de desordem. Ele é Deus de paz. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Amém. Mateus 18, 21. Vai mostrando também aquilo que é o proceder, não é? Né? Na igreja. Aleluia. Mateus 18, 21. Amém. Aleluia. Mas antes eu queria começar no versículo 15. Amém? Amém. O versículo 15 vai dizendo como é que se trata um irmão culpado, ou seja, um irmão que te fez mal. Amém? Amém. O Senhor diz aqui: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Às vezes, o irmão cometeu contra nós. Ao invés de nós irmos arguí-lo, queremos já chamar todo mundo. O irmão me fez isso e tudo mais. Mas aqui vai mostrar como é que deve se proceder. Não chama ainda o irmão vice, nem o irmão Kojak, amém? Primeiro, chama o irmão, amém? Aleluia! Chama, irmão, fizeste isso por quê, né? Você fez isso e está errado, amém? É isso que você deve fazer. E diz a palavra que há momentos que nós chamamos sim alguém e a pessoa não nos ouve. Não para por aí, amém? O Senhor fala para chamar uma outra pessoa, ou seja, uma testemunha, amém? Diz assim: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas e você vai expor o que aconteceu. Se ainda assim não te ouvir, diz a palavra, no versículo 17, e se ele não os atender, diz-o à igreja. Amém? Mas você já quer falar na igreja antes de você chamar duas testemunhas. Com quem diz, eu tenho razão, então todo mundo tem que saber que eu tenho razão. Mas não é assim, amém? Amém. Aleluia! Amém. Só depois, amém? Só depois de você chamar essas testemunhas e ainda assim essa pessoa não se arrepender, aí sim você vai dizer à igreja, olha, o irmão fez isso comigo. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Jesus é Deus. Diz a palavra no versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Olha aí o Senhor relembrando novamente
Que tudo que você ligar aqui na terra vai ser ligado aonde? Nos céus. Amém? E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. A mesma coisa que está aqui no capítulo 16, versículo 19. O Senhor fala: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra terá sido ligado, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Aleluia. Então que tenhamos essa preocupação. Não liga coisa que não deves ligar, amém? Liga o que é importante para ser ligado lá nos céus. Aleluia! Jesus é o Senhor. Porque até o Senhor vai dizendo no versículo 19, que onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, concordando a respeito de alguma situação, não é? Aleluia! Eu estarei no meio deles. Amém? Ainda aqui regressando àquilo que é o dizer à igreja. O Senhor diz que, né, vais dizer à igreja e considera esse irmão como gentio e republicano. Amém? Aleluia! Então, nós temos esse poder, amém? Poder de ligar e de desligar. Amém? Você tem poder de ligar e de desligar. Amém? Muitas vezes a nossa vida não avança porque nós não acreditamos nisto. Nós não acreditamos que o que nós ligarmos aqui nesta terra vai ser ligado também lá nos céus. Amém? Aleluia! Amém. Glória a Deus. Versículo 21. Outro proceder. Meu irmão pegou contra ti, ok. Versículo 21 diz: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe até 7 vezes? Resposta do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes. Amém? 7. Aleluia. 70 vezes 7. Amém? Eu quero dizer, né? Que já aconteceu comigo. Às vezes, cometeram contra ti e você não perdoa. O Senhor está a dizer, você precisa perdoar. Amém? Amém? Porque isso vai te fazer mal. Amém? Amém? Quando você vê o irmão feliz, ao invés de você se alegrar, você vai se sentir irritado, porque você sabe que ele fez algo contra você. E supostamente o justo é tudo de ruim acontecer com essa pessoa, mas não, amém? O Senhor diz para nós perdoarmos, amém? Você precisa perdoar, amém? Porque até o Senhor nos perdoa. Diz a oração, perdoar os nossos, né, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos. Amém? Amém? Então, se você quer que o Senhor te perdoe, também perdoa o irmão. Amém? Não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Amém? Amém. Grosso modo, o Senhor está a dizer impossível, né? Acho que o Pedro pensou, 77 vezes? É impossível. É possível. O Senhor não nos dá coisas que nós não somos capazes de suportar. Amém? Amém. Aleluia. O Senhor não permite que certa situação aconteça na nossa vida sem que Ele saiba que você é capaz de suportar. Amém? Amém. Imagine Jó, né? Coisas negativas aconteceram. Se calhar ele pensou, né? Epa, não estou a aguentar mais, me leva só. Mas ainda assim, Jó suportou, amém? Deus não dá coisas impossíveis para nós. Se Ele te deu essa responsabilidade, é porque Ele sabe que você é apto, é capaz de levar essa responsabilidade adiante. Amém? Amém? Porque até tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Aleluia! Amém. Jesus é o Senhor. Diz a palavra também, né? Apesar de sermos a casa de Deus e tudo mais, nós precisamos ser fortalecidos. Amém? Amém? Precisamos nos fortalecer. Porque apesar de sermos nova criatura, ainda em nós há a natureza pecaminosa. Nós cometemos pecado.
Amém? Mas não é para você crucificar o irmão. Porque até o próprio Mateus ainda fala, não julgueis para que não sejais julgados. O que o Senhor fala em Atos 16:15 é que nós precisamos fortalecer a igreja. Ou seja, o irmão que está do teu lado precisa do teu fortalecimento. Amém? Por isso que quando eu comecei, eu disse, quem coloca a mão no arado não pode voltar atrás. Você precisa me fortalecer, amém? Aleluia! Você precisa fortalecer o irmão que não veio hoje. Amém? Mas se você quiser voltar atrás, estás a estragar, amém? Avance! Aleluia! Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Vamos só abrir Marcos 11. Amém? Aleluia! Marcos no seu capítulo 11. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Oh, glória. Marcos 11. Glória a Deus. Aleluia. Nos seus versículos 20 e 33. 20 até o versículo 26. Amém? Amém. Aleluia. Que vai falando daquilo que é o poder da fé. Amém? Amém. Aleluia. É uma coisa que tem na igreja que em muitos lugares nós não vamos encontrar, é a fé. Amém? Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Mas a fé no lugar certo. Em Deus. Aleluia. Diz assim a palavra: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé. Amém? Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, amém? Crede que recebestes e será assim convosco. Amém? Versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Olha aí o perdão. Amém? Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. 26. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Então, o poder do perdão. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Tudo quanto nós pedirmos, amém? Se nós crermos, é crer mesmo, acreditar, ter a convicção de que o Senhor vai fazer, assim acontecerá. Amém? Mas há um porém, você tem que perdoar, não pode ter mágoa no teu coração. Amém. Às vezes você pensa, pedi isso, Deus não me deu. Faz ainda uma autoanálise. Porque até é por isso que o Senhor diz, quando nós ceamos, nós precisamos fazer uma análise, amém? Nós precisamos pedir perdão pelas nossas falhas, amém? Você não pode tomar o pão e o cálice de qualquer maneira. Você tem que fazer uma análise. Às vezes o irmão que te ofendeu, você não lhe perdoou. Não é? E por causa disso, muitas coisas negativas acontecem na tua vida. E você, eu já fiz isso, já fiz jejum, já fiz aquilo e tudo mais. Há algo de errado, amém? Como diz o Miguel, algo de errado não está certo. Amém? Você precisa corrigir. Só assim o Senhor vai permitir aquilo que você ligar nessa terra vai ser ligado nos céus. O perdão parece ser uma coisa pequenininha e tudo mais, mas é importante. Amém? Se ele, sendo Deus, não tinha nenhuma culpa, veio aqui e fez o que fez, como se não bastasse, perdoou-nos e continua nos perdoando,
Porque até diz a palavra que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quem somos nós? Será que somos melhores que o Senhor? Não somos. Amém? Então nós precisamos perdoar aqueles que nos ferem. Amém? A igreja é a casa de Deus. A igreja é o modelo para as nações. Amém? Enquanto nós andarmos negativamente, o homem não vai querer vir para aqui e aceitar o Senhor, porque sabe que os filhos de Deus, os que dizem ser filhos de Deus, não têm aquilo que é comportamento diferente daquilo que eles têm. Amém? Então nós somos a luz do mundo. Diz a palavra que vós sois a luz do mundo. Amém? Não se pode esconder a luz debaixo da mesa. A luz precisa brilhar. Amém. Aleluia! Amém. Jesus é Deus. E como igreja, nós temos missão. Não estamos aqui só entre nós. Amém? O Senhor não nos gerou para sermos egoístas. Deus é só para nós. Não. Amém? A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Amém? Amém. A vontade da noiva de Cristo é que todo homem seja salvo. Como é que o homem vai ser salvo? Amém? Tem que ter alguém para pregar. Tem que ter alguém que mostre o caminho. Amém? Amém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. Acho que é Romanos que diz: como crerão se não há quem pregue? Amém? A igreja foi instituída com esse propósito. Amém? De pregar o evangelho. Amém? De não guardar o evangelho só para nós. Só nós é que somos limpos. Não. Amém? O Senhor quer que o vizinho fulano também possa conhecer Ele. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Então você precisa acreditar. Acreditar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E que Ele colocou em nós dons que precisam ser exercitados. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos só terminar com Efésios 4, amém? Efésios 4. Efésios 4, no seu versículo 13, amém? Aleluia. Diz a palavra: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Você pode se perguntar, até quando vamos reunir? Até que todos. Amém? Enquanto não estivermos todos na unidade da fé, não vamos parar. Amém? Amém. A igreja precisa avançar. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Então, Deus abençoe a igreja. Amém? Amém. Aleluia.